Toninho Andrade não é mais o técnico do Rio Branco. Conforme o Esporte Capixaba já tinha adiantado na edição desta terça-feira que o técnico recebeu uma proposta do Macaé e poderia deixar o Rio Branco, no início da tarde de ontem veio a confirmação. Toninho Andrade pediu mesmo demissão. Dentre os principais motivos alegados pelo técnico é a pressão da torcida Capa Preta, principalmente após a derrota contra o Vitória no último sábado. A equipe do Esporte Capixaba tentou por várias vezes contactar a diretoria do Rio Branco para poder comentar o assunto, mas nenhuma vez o telefone foi atendido. O técnico Toninho Andrade nos recebeu em sua casa e você pode conferir agora a entrevista completa com ele. Eu preferi, nesse momento, pedir demissão, até porque está no começo de um campeonato, acho que a direção tem tempo de procurar outro treinador. A cobrança da torcida, na minha opinião, estava de uma certa forma exagerada, não da torcida, mas de algumas pessoas, principalmente que ficam atrás do banco de reservas, cobrando coisas que sinceramente acho desnecessárias, mas também tem todo o direito. Então é melhor que antes que a gente se aborreça, que a gente acabe perdendo a cabeça, melhor que a gente fique por aqui, que a gente saia, como falei, pela porta da frente do Rio Branco. Mas, Toninho, em grandes times que têm torcidas apaixonadas, é comum torcedores que cobram, que brigam com o treinador. Então você já não deveria estar ciente dessa cobrança da torcida apaixonada, Capa Preta? Olha, eu sei que a torcida Capa Preta é uma torcida apaixonada, eu sei que no futebol existem cobranças, é normal. Eu só acho o seguinte, uma derrota não pode trazer tanto problema. Tá bom que é uma derrota no clássico, tá bom que é a derrota para um rival, sim, é fato. Mas nos últimos 8 jogos é a nossa primeira derrota. Desde o ano passado, após a derrota para o Madureira na Série D, que nossa equipe não perdia. E achei que a cobrança, de uma certa forma, ela foi exagerada, principalmente em cima de alguns jogadores, e em cima, principalmente no site que o clube tem, né, falando coisas a meu respeito, que sinceramente eu acho que não é o momento da gente dar seguimento. Mas tiveram alguns problemas na pré-temporada, alguma coisa que já vinha te incomodando há algum tempo? Olha, na realidade, os problemas que a gente teve foi mais de formar o elenco. A gente só conseguiu formar o elenco praticamente no final de dezembro. Nós tivemos dificuldade de contratar alguns jogadores. Alguns jogadores acabaram se lesionando, que é o caso até do Eduardo. A torcida tem cobrado muito a entrada do Eduardo no time. E o Eduardo realmente é um jogador diferenciado. Mas infelizmente o Eduardo passou praticamente todo o primeiro mês no emprego ao departamento médico. Só na pré-temporada que o Eduardo conseguiu dar um segmento. Então é um jogador que ainda precisa de um pouco mais para poder realmente ter condição de jogar uns 90 minutos. Então só algumas coisas que infelizmente a torcida não sabe. A torcida tem criticado muito o Jean Anderson, mas infelizmente a gente não possui hoje dentro do elenco um outro lateral esquerdo de ofício. Nós temos algumas situações que a gente pode improvisar um Emílio, o Tyson, que é um menino que tem treinado muito bem, pode ser improvisado ali, mas lateral de ofício mesmo a gente só tem o Jean Anderson. Então tem algumas coisas, né, que infelizmente a torcida não sabe, que a gente tem determinado algum processo na equipe, alguma melhora na equipe por conta desses problemas.